Eu posso... Só um minutinho, a senhora vai aguardar que ele vai verificar o áudio, tá? Eu posso dispensar a testemunha, doutores? Sim. A senhora aguarde só um minutinho que o Erlan vai lhe devolver a sua identidade, tá bom? Erlan, depois dela, pode chamar a próxima testemunha? Doutores, em razão dos depoimentos estarem sendo longos, se algum jurado quiser ir ao banheiro, bem rapidinho, tá? Que a gente já vai ouvir agora a outra testemunha. Eu registro aqui a presença do doutor Joaquim Gibson. Ela está. Eu não estou vendo agora, mas eu vi há pouco o doutor Paulo José aqui na plateia, Paulo José Ramos. Doutores, eu vou ao banheiro. Vou comprar onde agora? Posso ir para a plateia? Posso. Vamos retomar os trabalhos. Qual o seu nome? Kelly Paula de Moraes. Kelly Paula de Moraes, né? Isso. Excelência, eu gostaria que perguntasse à testemunha se ela gostaria de prestar o depoimento na ausência do réu. Ela disse que não tem problema. Não tem problema? Ok, obrigado. Pode gravar. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 36.714/2018, passo a ouvir a senhora Kelly Paula de Moraes. Bom dia, Kelly. Bom dia. Kelly, a Kelly apresentou aqui documento de identificação consistente na CNH. Com data de emissão de 26 de março de 2019. Está tudo certo com o cadastro dela no nosso sistema, Erlan? Tudo certo, né? Kelly, bom dia. Bom dia. A senhora tem parentesco com o acusado Cássio? Não. De Mangas dos Santos? Não, senhora. Tem amizade ou inimizade com ele? Não, senhora. Não. Algum vínculo de parentesco com a vítima Emily? Parentesco, não. Não, né? Então, a senhora será ouvida hoje como testemunha, tem a obrigação de falar a verdade. Na hipótese da senhora faltar com a verdade, mentindo, omitindo o fato do qual a senhora saiba, ou se calando diante das perguntas para ocultar a verdade, a senhora responderá pelo falso testemunho, pelo crime de falso testemunho. Eu deixo a senhora ciente disso. Certo. Passo a palavra aos promotores de justiça. E, em seguida, ao assistente da acusação. Obrigada, doutora. Bom dia, Kelly. Bom dia. Kelly, você era amiga da Emily? Isso. Sim. Aqui tem prova farta a respeito do relacionamento de vocês. Inclusive, você foi a última pessoa que ela conversou, né, no dia dos fatos. Antes de nós tratarmos diretamente no dia 12 de agosto, eu queria saber de você se você acompanhou o relacionamento da Emily com o Cássio. Um pouco. Pouco. Eu tinha acabado de ter filho, a gente deu uma afastada, mas depois a gente voltou. Vocês eram amigas há quanto tempo? Desde 2013. 2013. E ela começou o relacionamento com ele em 2016? Eu acho que foi por aí. Consta aqui nos autos, no interrogatório dele na DCCM, que foi em outubro de 2016. Eu estava grávida ainda. Vocês eram da mesma turma da polícia? Não, não. A gente trabalhou na diretoria de logística junto. Certo. Antes do Cássio, como é que era a Emily? A Emily era cheia de energia, cheia de sonhos, de vida. Em 2014, consta que foi bem divulgado, né? Tem aqui nos autos que ela participou de uma simulação de feminicídio, não foi? Que ela estava, inclusive, vestida como a vítima com mancha de sangue. Você participou? Não, não. Estava com ela? Não. Após o Cássio, o relacionamento, o que ela te dizia? Como é que era?
Como era o Cássio como homem no relacionamento com ela? Olha, a Emily, ela, quando começou com ele, foi entrando no relacionamento e depois ela não conseguiu se ver fora, porque ela estava num momento de carência e um pouco confusa de algumas situações, mas... Ela tinha saído de outro relacionamento? Eu não sei se foi logo em seguida, mas ela tinha saído de outro relacionamento. Uhum. Mas ela não estava muito feliz, não. No relacionamento com o Cássio? Não. Mas isso logo depois de um tempo? Como a gente estava afastada, né, a gente foi se aproximando já quase próximo ao fato acontecer. Nesse período aí, ela vivia reclamando. O que ela dizia, Kelly? Tu pode ser específica aqui para a gente, por favor? Que ela não acabou entrando nessa sem querer e depois ela queria sair porque ela não sentia, não tinha um sentimento por ele. Não gostava dele mais. E ela não conseguia se sair, ele era muito possessivo, ciumento e prendia muito ela não conseguia, ela não se sentia, ela se sentia muito presa. Ela dizia isso para você? E essa possessividade, ela te dizia em que atitude? Quais eram as atitudes? Por exemplo, teve uma vez que eu pedi ela para ir em casa conversar comigo, que eu estava passando também por uns problemas aí, e ela teve que tirar um print da minha conversa e mandar para ele para poder provar que ela estava indo em casa conversar comigo. Era comum isso, ela ter que provar para ele onde ela estava? Passou a ser, e isso estava torturando ela cada vez mais, porque ela sempre foi muito solta, muito livre, né? Sempre gostou da liberdade dela, e isso estava sufocando ela a certo ponto. Mas todo o relacionamento foi assim, desde o início? Não, isso eu não... Você não sabe? Eu não sei dizer. Ela mandava prints? Ela me falou que teve que mandar print para ele para poder provar que ela estava indo em casa conversar comigo. Ele tinha acesso ao celular dela, o WhatsApp? Ele mexia? Sim. Ela te disse isso? Sim, na noite anterior. O que ela falou? No sábado, ela esteve em casa. Ela ficou em torno de 1 hora em casa antes dele ligar para ela buscar ele no cursinho. E ela chegou lá reclamando para mim que tinha algumas coisas no e-mail dela que tinha sumido. Fotos, prints, conversas, e que ele não tinha senha. Ela achava que ele não tinha acesso ao e-mail dela, mas tinha acesso ao celular que estava logado o e-mail. E tinha tudo sumido do celular. Clicava no celular, o aplicativo abria automaticamente, porque estava logado. Isso. E ele tinha a liberdade de mexer no celular dela. Ela não tinha senha, não era bloqueada. Não, acho que ele tinha a senha, não tinha a senha do e-mail, mas isso que ela falou. Era uma exigência dele? Eu não sei lhe dizer isso. Você sabe por que chegou nesse ponto da Emily não ter a privacidade dela no celular? Foi sufocando ela, que ela chegou a um ponto que ela não teve mais o controle e não conseguia sair da relação. Você falou na primeira fase, eu ouvi o teu áudio, que ela disse que se sentia como mãe. Era como se fosse mãe do Cássio. Não, ela por causa do comportamento dele. Ele sempre, quando ele tinha em casa, eram umas conversas meio infantil, só falava do relacionamento deles, não era uma conversa que fluía legal, e isso incomodava ela também. Ela tentou separar dele outras várias vezes. E como é que era? Ela, inclusive, aconselhou ele a fazer terapia, porque ela queria ficar liberta. E o que ele fazia? Ela tentou, e o que fazia ela recuar? Ela não conseguia. Ele sempre, de alguma forma, sufocava e pressionava ela. Ele ameaçava que ia tirar a vida se ela terminasse com ele? Não sei lhe informar isso. Ele chegou a agredi-la alguma vez? Também ela nunca me comunicou. Nunca te comunicou? Não. Ela dava sinais de que estava sofrendo, passando pelo ciclo da violência doméstica, de violência psicológica? Eu acho que... não, diretamente não, mas ela não estava feliz. Ela mudou? Não se sentia mais a Emily mudou após... muito. Com o relacionamento com o Cássio? Mudou. Ela era oprimida? Assim, a Emily sempre foi uma pessoa muito determinada, assim, tipo, ela não... sempre, quando ela botava uma coisa na cabeça, ela ia lá e fazia. E chegou a um ponto que isso ela não estava fazendo mais. Tá.
Eu vou precisar tocar nesse assunto, porque consta nos autos. Tá. Você que forneceu os 10 prints da conversa que teve com ela no dia 12 de agosto, às 14h31. Foi. Tá? Bom, ela decidiu terminar com o Cássio no dia 11, no sábado. Quando foi que ela conversou com ele que não dava mais? Eu acho que foi no domingo, porque no sábado, quando ela esteve em casa, que ela contou isso, contou do e-mail, ela não tinha falado que iria terminar ali, só que ela falou que não aguentava mais, que ela já não era mais a mesma pessoa, que ela não estava mais feliz. Antes de eu adentrar nos prints, ele mandava mensagem do celular dela para você? Não, eu não tenho, nunca tive o número dele, nunca Outros tive. amigos comuns? Não, Você não. chegou a conversar com outras pessoas, amigos comuns de vocês? Que Não, conversava com ela? não. Você era mais próxima dela? No momento estava sendo a mais próxima. Aí eu ia para uma festa de formatura de uma prima minha e ela esteve lá rapidinho, foi questão de... No dia 11? No sábado. No sábado. Eu acho que foi uma questão de uma hora, que logo depois eu saí para poder Ela me foi maquiar. com o Cássio para essa festa? Não, eu ia para a festa. Você Ela que esteve lá ia. em casa rapidinho, ela ia demorar pouco tempo, porque eu ia para essa festa, para uma formatura. E, nesse tempo, foi quando ele ligou para ele buscar ela no cursinho, para ela buscar ele no cursinho, e ela saiu. Saiu, tá. No dia dos pais, às 14h31, ela mandou algumas mensagens para Foi. você, que consta aqui. Você quer falar sobre isso? Vamos falar sobre Pode isso? ser. Tá? Bom, ela já tinha dito para você que não dava mais, né? Inclusive, há nos autos informações de que ela estava fazendo terapia de casal com ele. Ela sugeriu isso para Fizeram? ver se... Eu acho que sim. Você não sabe? Não sei lhe informar. Mas era uma das sugestões que ela teria dado para ver se saía. E esses prints que você entregou para a polícia, que foram solicitados, antes dele manusear o celular da Emily depois de ter executado ela? Para mim, foi depois. Ele já tinha matado. Não, às 14h30. Não, foi antes. Tá. Quando ela estava... Acho que ela saiu da casa do pai dela. Sim. E ela viu um apartamento com ele. E Quando de manhã, no dia dos pais, ela decidiu romper, ela foi junto com ele para alugar apartamento. eu não sei qual foi a ordem das coisas. Mas ela te falou que foi? Acho que na conversa ela fala que eles alugaram um apartamento. Sim, tá. Mas aí qual foi o período, eu não sei dizer. O que o Cássio viu? Eu não sei. celular? Ela só fala que ele viu conversa nossa aí. Quando ele pegou o celular e viu os prints de conversa dela com a outra pessoa, Eu acho que foi na minha conversa que ela foi viu. com você. Ela disse que alugou e você disse assim que não era saudável, né? Isso. Por quê? Quem propôs permanecer em casas separadas, mas namorando? Eu acho que foi ele. Ele. Então ele Pelo que eu entendi na conversa, eu acho que foi ele. Tá. E eu falei que não era saudável porque já vinha um histórico de que ela não estava feliz, ela vivia se reclamando, ela não era mais a mesma pessoa e ela não conseguia se libertar. Ela tinha amizades, tinha amigas que ela saía. A Emily foi E muito o Cássio querida. estava sempre junto? Creio que sim, porque como eu estava com o bebê pequeno, eu não saía com ela mais. Você sabe de alguma situação que ele ligou para esse Rafael, para esse rapaz, ameaçando? Não sei dizer. Não? Não. Tá, vamos para o momento após o fato, após a execução, né? Tem um print aqui que ele pegou e mandou mensagem, né? Ainda colocou by Cássio Mangas. Foi. Tá? 17h25. Você conversou com ela, a última conversa de vocês ter claro, era 14h41, que você disse, olha, me chama para a gente conversar. 14h42, você disse, não vai me atrapalhar. 17h25, o Cássio começa. Queria muito ficar com ela, Kelly, mas ela não me quer. Mas tudo bem, que ela seja feliz com o Rafael, by Cássio Mangas. Mas tudo bem, é a escolha dela. Disse que mesmo eu descobrindo é que eu não foi certo, de certa forma, a traição, porque eles nem sequer ficaram. Então eu disse que perdoava ela, mas ela não quis mesmo assim. E ele seguiu falando, daí você falou, eu não entendi, eu tô porre. 17h28 foi quando ele teclou para você, dizendo assim, ela não quer salvar o nosso relacionamento, mas tá bom. Aí você disse assim, eu não entendi, tô porre. Quem está teclando comigo, 17h38. Aí ele não falou mais e você gerou
acho que 2 vezes, né, ligações. Foi. Às 17h36 e a última às 18h44. Porque eu estava no churrasco e a pessoa que estava comigo na época, ele falou, olha, é muito estranho, não, acho que não é ela, não responde. Mas ele colocou by Cássio Mangas. Eu não sabia se quem pega o celular dela, se foi alguma briga, eu não sabia, né? Então eu preferi ligar. Aí eu não tive resposta. Certo. Kelly, aí eu fiquei sabendo 1 hora depois do acontecido. Foi acionado. Em algum momento, em alguma atividade, seja na polícia ou evento social, festa, você já teve a oportunidade de estar com o casal junto, sair com eles? Em festa não, eles foram umas 3 vezes em casa. Como é que o Cássio tratava a Emily? Como eu disse, era até o tipo de teor de conversa era infantil, era uma coisa... Ele demonstrava agressividade? Não, mas era estranho. Era estranho porque parecia que todo o teor da conversa era relacionado aos dois e a ele com ela. Ele que falava era em relação a ela ou em relação a ele? A eles. A eles dois. Ele só falava dos dois? Dos dois. Mas eram queixas ou... Não, contando sempre a mesma história. Do relacionamento, como se conheceram, essas coisas. Repetindo, né? É. E ele era de muitas palavras, poucas palavras, mais sério, contido, extrovertido? Como é que era o comportamento? Normal. Conversava. A Emily, nos últimos dias, estava dando sinais, postagens, mensagens, que estava sofrendo violência psicológica, abusos no relacionamento? Quando a gente conversava, ela só falava, Pretinha, eu não sei mais o que fazer, eu não estou feliz. Ela me chamava de Pretinha. Eu quero sair, mas eu não consigo. Tudo eu tenho que provar, onde eu vou, tenho que avisar. Ela era monitorada pelo Cássio o tempo todo. E nesse dia eu lembro direitinho que quando ele ligou para buscar ela atendeu assim, oi, vida. Isso eu não esqueço. Ela que atendeu? Foi a última vez que ela atendeu. Quem é o Rafael? Foi um ex-namorado que ela já teve. Eles estavam tentando voltar? Não sei lhe dizer. Você não sabe. Ele é sei. policial militar? Sim. Sim? Tá bom. Eu estou satisfeita. Obrigada. Bom dia, dona Kelly. Bom dia. Dona Kelly, na delegacia, a senhora, e aqui também a senhora confirmou, que a Emily chegou a confidenciar com a senhora que ela vivia angustiada por causa da relação amorosa que tinha com o Cássio? Sim. Ela confidenciou isso com a senhora? Várias vezes. Certo. Ela chegou, a senhora falou aqui, e gostaria que a senhora confirmasse ou não, que ela tentava terminar o relacionamento já há alguns meses, isso é verdade? Ela falou que estava tentando e a última alternativa dela foi uma terapia de casal que ela ofereceu. Pediu para ele fazer, né? Então, certo. A senhora falou também que Emily dizia que Cássio tinha um comportamento, às vezes, infantil e, às vezes, se sentia como mãe cuidando de um filho. Ela falou isso para a senhora? Ela falou que não tinha sentimento por ele. Certo. Mas ela falou isso para a senhora, que se sentia como mãe dele? Falou. E ela teria dito ainda que o Cássio era emocionalmente dependente dela. E o pior, que era obcecado e mantinha um ciúme doentio que causava medo. Ela falou isso para a senhora? Falou. Ela também chegou a comentar com a senhora se tinha medo de terminar o relacionamento com Cássio e ele tentar contra a própria vida, ou seja, a vida dele? Ela falou isso para a senhora? Ela falou que tinha medo de fazer alguma besteira. Com quem? Acho que nunca ia imaginar que fosse com ela, né? Mas ela dizia que tinha medo de fazer besteira com quem? Com ele mesmo. Certo. Ela comentou com a senhora que ele tinha tendência de quadro de depressão e dizia que morreria se ficasse sem ela? Ela comentou isso com a senhora? Uma vez ela falou isso.
que ele não suportava a ideia de não ter ela na vida dele. E ela falou que ele chegou a comentar que morreria por conta disso? Eu acho que ela comentou na época. Certo. Quantas mensagens a senhora já confirmou, né? A senhora falou que o Rafael, que consta nas mensagens que a senhora apresentou na delegacia, tinha sido o namorado dela? Era ex-namorado? Já tinha sido namorado. Tá. Na mensagem consta que ela falou que o Cássio tinha visto as mensagens. Ela comentou isso com a senhora? Eu não sei se era relacionado às minhas mensagens ou outra mensagem, isso eu não sei dizer. Tá. Mas, por conta dessas mensagens que ele viu, foi que eles decidiram se separar e que ela teria alugado uma casa com ele ou não? Ela chegou a comentar com a senhora? Só pela mensagem, assim, depois não tive contato. Só por mensagem, a senhora não falou mais pessoalmente com ela? Não. Então, pela mensagem, ela falou que já havia se acertado com o Cássio, terminado, e já havia até alugado um kitnet para ele, foi isso? Até que na mensagem eu falo que isso não era saudável, né? Que eu falei, eles continuariam juntos, mas em casas separadas. Aí que eu falo que não é saudável. Certo. Isso já foi no domingo, no dia que ocorreu o fato, a morte dela? Foi no domingo. No sábado ela falou comigo em casa. No sábado ela não comentou isso com a senhora? Não, ela só comentou que tinha sumido do e-mail dela as mensagens, fotos. Entendi. E ela, enquanto eu conversava com ela, ela mexia no celular dela tentando descobrir o que tinha acontecido. No sábado, isso? No sábado. Então ela estava conversando com a senhora, contando o que tinha ocorrido e, ao mesmo tempo, ficava procurando as mensagens no celular, tentando entender o que tinha acontecido. Foi isso? Foi isso. A senhora foi saber da morte da Emily por volta de que horas? Eu acho que foi umas 6h30, se eu não me engano, que me ligaram falando o que tinha acontecido. Certo. Eu estava em um churrasco, aí eu fiquei sem entender, porque ela tinha acabado de conversar comigo pelo celular, e meio que eu não acreditei na hora. Certo. Ok. Doutor? Bom dia, senhora. Bom dia. É verdade que o Cássio, depois que todas as pessoas se retiraram da casa, ficando somente a Emily no quarto dela, a vozinha dela na casa com o avô e a cuidadora, ele entrou escondido e foi para o quarto da Emily? Pelo que eu vi, eu entendi, acho que sim, mas eu não sei lhe informar direito, porque eu fiquei sabendo uma hora depois, né, do ocorrido. A Emily possuía estudo, era uma pessoa culta? Sim, gostava muito de ler. Ela se formou? Sim. Em curso superior? Sim. Antes da morte dela, ela havia acabado de ser promovida porque passou no concurso para sargento da Polícia Militar? Inclusive, ela ia em casa estudar, às vezes. Estudava muito? Estudava muito. Ela era muito querida dentro da instituição da PM? Ela tinha muita alegria, ela contagiava quem estava do lado dela. A senhora chegou a assistir os depoimentos na televisão dos capitães, dos coronéis, revoltados com o que havia acontecido? Sim. E eles estavam muito tristes quando prestaram esse depoimento para a imprensa? Doutor, eu vou indeferir a pergunta, doutor. Por qual motivo, Excelência? Qual é a importância de saber se alguém estava triste ou feliz? O coronel? Não estou vendo pertinência, doutor. Excelência, é sobre... Eu indefiro pela impertinência. Pois não. Posso só explicar a minha intenção, qual era? Não, o senhor quiser reformular a sua pergunta, o senhor fique à vontade. A sociedade do estado do Amapá ficou muito abalada com esse assassinato? Eu indefiro, doutor. Isso também é subjetivo. Pois não.
Esse crime, da maneira que ele aconteceu, a senhora acha que ele foi premeditado há quanto tempo antes? Indefiro, o senhor está perguntando a opinião dela, se ela acha. Ok. A Emily andava armada ou somente o Cássio? Eu não sei dizer, doutor. Eu não sei dizer. Ela tinha arma. É verdade que depois dele assassinar a Emily, mandou mensagem para a senhora? Eu creio que foi depois. Foi depois do homicídio? Creio que sim. Pelo horário da câmera, horário da mensagem. Eu acho E que ele já aí tinha ele feito. pegou o telefone e escreveu o que para a senhora? Que ia deixá-la ser feliz. Depois de matá-la? Sim. A senhora sabe se esse telefone foi encontrado pela polícia lá na kitnet, no quarto dela? Nunca foi achado. Nunca foi achado? Não. A senhora tomou conhecimento de que sumiu uma bolsa dela de uso pessoal, onde estavam os cartões do banco? Sim, inclusive um presente que eu dei para ela também no sábado não foi encontrado. Qual presente? Foi um sapato que ela deixou no carro, que ela queria muito o sapato da Carmen Steffes, e esse sapato nunca foi achado. Sério? Satisfeito, Excelência. Passa para o colega aqui. Doutor Marco, o Ministério Público já perguntou. Acho que a palavra ainda está na posse do Não, Ministério não. Público. Ela não foi O passada assistente fala depois do MP, doutor. Eu vou passar a palavra à defesa. para ele. Tudo bem, Excelência. Tá? No final, se o senhor tiver alguma pergunta complementar, eu passo a palavra à defesa. Bom dia, dona Kelly. Bom dia. Dona Kelly, alguns esclarecimentos e serei breve. A senhora sabe me dizer quem é Rafael, além de ser o ex-namorado da Emily, Não, nesse fato? não. A participação dele na vida da Emily dentro deste fato? Não, Ele não tinha contato com a Emily? não sei dizer. Esses prints aqui foram com a senhora, que ela conversou? A senhora anexou 10 prints que A senhora consegue leu? ler? Não, mas se for do... Não consigo. Não. Posso ler, Excelência? Aqui diz, dos que a senhora anexou, a Emily diria, o Cássio pegou as fotos no meu celular, os prints e conversas. Você disse, que merda, e aí? Ainda disse, fuçou e achou. O resto eu vou me abster. Qual é a sua pergunta, doutor? Excelência, eu estou reformulando aqui para... É porque o senhor está demorando, eu estou perguntando. Qual é a sua pergunta? Tá bom. Aqui a senhora fala sobre o Rafael, que o conhece. Aqui a senhora diz que não sabe quem ele é e que ele não teve relação com o fato. Não, não falei isso. Eu falei que eles são ex-namorados, mas que eu não sabia que eles estavam tendo alguma coisa. Não foi isso que eu falei, Mas não. ela comentou com a senhora Sim. que seria do Rafael, os prints, as fotos. Aqui o nome dele, chamado Rafa. É por isso que eu estou perguntando, e eu quero só a verdade, eu sei que o fato é grave. Quem é o Rafael nessa situação? E eu respondi para o senhor, é um ex-namorado que ela teve. E qual o envolvimento no curso da mensagem que o Rafael tem com a Emily? Dessa mensagem que a senhora recebeu, que vocês trocaram aqui. Mas o que está dizendo aí, que ela falou que ele pegou, mas o que ele pegou eu não sei dizer. A senhora não sabe o teor das mensagens que ela Não trocava sei. com o Rafael? Não sei. Ela ué. comentou que se tinha alguma coisa com o Rafael? Não, ela comentou que gostava dele, mas que o teor, qual foi a conversa, eu não sei dizer, não. A senhora
Inclusive, quando ela falou que mexeu no e-mail dela, o que ele pegou, que ele deixou de pegar, eu não sei dizer, ela só falou isso para mim. Então, não, nada relativo a essa pessoa, né? Ela só lhe disse que ele pegou conteúdo Isso, mas o relativo que é, o que foi, qual ao foi. Rafael. Não sei dizer. que o Cássio teria descoberto isso. Fuçou, achou. Mas o que foi, eu não sei a dizer. situação do e-mail seria relativo ao Rafael também. Também não sei dizer. Ela falou que mexeram no e-mail dela, que tinha sumido algumas coisas que ela tinha guardado lá. Isso foi no sábado. A senhora sabe me dizer se, antes do fato, algum tempo antes, um mês, um tanto, já havia alguma espécie de conflito de animosidade de o Cássio ter descoberto algo da Emily com o Rafael? Um mês e meio, 2 meses antes? Não sei dizer. O que eu sei dizer é que ela não estava feliz. A senhora disse no seu depoimento em juízo, aos minutos 15, que ouviu dizer, em torno de 1 mês e meio ou antes, que Cássio, ouviu dizer, não sei de quem, nem se é verdade, teria ficado chateado com Rafael, que Cássio descobriu uma treta, descobriu uma situação do Rafael e da Emily, e que ele teria até confidenciado isso. Isso é verdade? Não me recordo disso, não. Mas ele sempre foi ciente que o Rafael era ex-namorado da Emily. Sim, mas eu digo na situação de descobrir algo, não é que ciente não sei disso, não. A Emily alguma vez lhe relatou que ela tinha um problema com o Cássio, além desses que já foram citados, de ela achar que era a mãe, dizer que ele tinha umas atitudes infantis, algo que a oprimisse, uma agressão, uma tentativa? Ela lhe contou que vivia um relacionamento abusivo com ele em algum momento? Não, ela vivia num relacionamento possessivo, que é o ponto dele ter que mandar print para dizer onde ela estava. Isso era uma coisa contínua. Inclusive, uma vez a gente foi num lugar fazer um bronze, e era um lugar tipo, muito bonito, que tinha um lago, e ele achou que ela estava fora da cidade, ela teve que bater foto, mostrar. Sim. Era uma coisa. Mas relativo a extrema. sofrer, ela lhe mostrou algo, olha, estou sendo coagida, o Cássio é um cara violento. Para mim, isso é um tipo de sofrimento. Eu estou lhe perguntando se ela falou para a senhora, não o que a senhora acha. Ela falou para a senhora isso? Não, falou não. Não verbalizou nenhum medo dele alguma vez para a senhora? Ela falou, tem o medo do Cássio, dele de me ferir? O medo que ela expressava era nesse tipo de atitude. Tudo ela tinha que provar, e isso incomodava ela, deixava ela aflita. Então, a minha resposta na sua pergunta é nesse sentido. Sim, o medo ela demonstrava dele, da pessoa dele. Nesse sentido. Ela se sentia sim. Uma presa. Coisa é ela se sentir que não gostar, se sentir violada porque teria que mostrar. Estou perguntando se ela tinha medo dele atacá-la, se ela falou alguma vez para você. Essa é uma pergunta bem subjetiva, saber se elas alguém são tem amigas, medo. É só se ela confidenciou, Excelência, para ela. É só isso. Mas eu estou explicando para o senhor, a partir do momento que ela ficava nessa obsessão, ela sentia esse medo, ela sentia essa angústia. Ela tinha esse receio, claro. Dele atacá-la? Dele matá-la? É isso que eu quero saber. Ela confidenciou isso, a senhora? Não, confidenciar não. É isso que eu estou perguntando. Estou lhe respondendo. Porque quando a senhora disse em juízo, a senhora disse que o único medo que ela teria era que ele tentasse contra a própria vida dele, porque ele teria... Não, ela falou que como ele era obcecado, ela tinha medo de fazer alguma besteira. Justo, é isso que eu estou perguntando. Eu não estou pedindo nada além disso. Era ela, a Emily, confidenciou que tinha medo que ele atentasse contra ele mesmo num término, por conta do sentimento depressivo que ele tinha? Não sei se ele era depressivo, não falei Mas isso, não. Mas eu estou com o seu depoimento aqui, a senhora falou isso. Não, eu falei que ele é depressivo, não falei, não. Está nos minutos e meados 23 que ele tinha. E tem aqui, na verdade, nos outros. Né? O senhor tem mais alguma pergunta, doutor?
o Rafael, qual é a profissão dele? Doutor, eu indefiro a pergunta. O Rafael nem testemunha não é aqui no processo. Pois é, mas essa pergunta já foi feita no processo, Excelência. Ela já respondeu. Só que foi Então, lá na outra fase. eu Mas eu indefiro quero saber pela se ela vai falar diferente aqui, Não, mas Excelência. em outra fase, doutor, outra fase. Eu estou indeferindo por não entender pertinente. Qual é a profissão de uma pessoa que nem testemunha não é? Eu não estou vendo a pertinência. E qual é a pertinência? Então, deixa o doutor Daniel explicar. Qual é a pertinência, doutor? Excelência, Da profissão desse Rafael. é saber se ela vai dizer o inverso do que ela disse, Excelência. tá. Aqui eu tenho Eu verdade. continuo indeferindo a pergunta. O senhor tem outra pergunta? Tenho, com certeza. A senhora informou que a Emily lhe informava que Cássio tinha tendência depressiva e algumas razões eram por ter perdido a mãe dele, por autoestima baixa. O que eu sei que Isso ela é falou. verdade? Não, Isso o que é ela verdade? falou para mim em relação a isso foi que eles tinham que fazer uma terapia de casal porque ele não era era instável assim. Aí tanto que ela sugeriu uma terapia de casal nesse sentido da prática depressiva nesse sentido. Mas e a motivação dessa parte? Ah, eu não sei dizer não, Eu estou lendo o que a senhora disse. Era em razão de a mãe, que perdeu a mãe, a senhora falou isso na audiência. Sei que a senhora pode não se lembrar, não estou querendo lhe acusar. Mas a senhora falou isso, eu tenho que Excelência, dizer. uma questão de ordem, Excelência. Nós estamos tratando aqui de um crime de feminicídio, que é crime contra a mulher. E nós temos uma testemunha mulher sendo torturada aqui na presença de todo Ei, mundo. pelo amor de Deus, Excelência. Tá, Então, eu acho que isso aí é um absurdo. Doutor Excelência. Cícero, não há, Com não há todas as tortura. venhas, Não há tortura, doutor. A testemunha está recebendo doutor- pressão desde que começou Doutor a Daniel, falar. o senhor continua com a palavra. O senhor Então tem mais fica algum... difícil dessa forma. O senhor né? tem mais Excelência, alguma pergunta? no uso da minha palavra, quero colocar o áudio em meados do minutos 25 ali, até os 27. Porque se é o caso... Não, mas qual é a sua pergunta? Ele está dizendo que eu estou torturando ela porque eu estou falando exatamente o que ela disse. Tá, mas qual é a sua Tá pergunta? brigando com a agora? testemunha, Excelência. Excelência, pelo amor de Deus. O Doutor Ministério Cícero, Público falou... o eu doutor entendi. Daniel está com a palavra. Qual é a sua pergunta, doutor? É se ele, de fato, foi dito a ela que parte das tendências do momento depressivo dele foi em razão da perda da mãe que morreu, que foi o que você disse. É isso que eu estou perguntando. Não me recordo ter dito isso. Tá, ela está dizendo, doutor, que ela não recorda de ter dito isto. Excelência, a grande questão, Excelência... Calma. Sim, eu não sei, a senhora leu o seu depoimento de delegacia? Não li, mas... Lá na delegacia tem são diferentes. Ela diz que ele tinha tendência depressiva. No juízo, ela cita a perda da mãe dele, que ele convivia com esse problema por conta da mãe, e que a Amy teria dito. O grande problema disso não é... Eu sei que ela disse que não lembra, e ela não é obrigada a lembrar. É todo mundo, os jurados, ficarem na dúvida de que eu poderia estar criando uma circunstância aqui. Porque é isso que está tentando. O doutor está dizendo que ela falou, ela diz que não lembra. Então, ele deve estar mentindo, e não é a realidade. Eu não tenho intenção disso. Doutor, então o senhor fique à vontade para utilizar isso como prova nos debates, tá, doutor? Tem mais alguma pergunta? Sim, Excelência. Algum momento da sua amizade com a Emily, ali, que resvalou, conheceu o Cássio, a senhora viu o Cássio destratar a Emily, tratar com agressividade, à frente das pessoas? Como era esse tratamento dele? Não, como eu disse, eu não estava saindo com eles. Às vezes que teve em casa, não vi. Sim, então, nos momentos com a senhora... Não vi. Sobre que a senhora conhece do Cássio, ele tem sabe do temperamento? Não se é conheço calmo, se nada, eu não tinha contato com ele, só com ela. Contato, né? Com ele só quando eles estavam juntos. O senhor tem mais alguma indagação, doutor Daniel? Excelência, eu vou fazer perguntas. E é
O senhor fale no microfone, senão não vai gravar. Estou vindo para cá. É exatamente naquele ponto que a testemunha disse que não lembra. Eu gostaria que passasse, Excelência. É por isso que é gravado a instrução processual na fase de instrução. E lá consta o depoimento dela. Para que não seja longo, a gente está dando o ponto do depoimento dela, do minuto 25 ao 27, para saber, para ver se ela lembra. Porque se tivesse escrito aqui, eu leria para ela. Mas como é uma anotação nossa, eu quero que seja colocado nos áudios, para que todo mundo escute, inclusive os jurados. Não, doutor, então eu vou fazer o seguinte, já que o senhor está insistindo tanto nesse ponto, o senhor coloca aí. Nos debates, né, Excelência? Não, o senhor... Nos debates. Não, eu estou na fase de pergunta, eu quero Não, esclarecer. Excelência. Coloque esse Coloca nos ponto aí, debates, esse 1 minutinho que o senhor está dizendo, o senhor coloque. Não, Excelência, Não, tem é aí porque gravado. eu não tenho como colocar, doutor. colocar. Eu estou Excelência, fazendo na a fase dos ata. debates Então a é que é o gente vai momento... colocar, Excelência. Na fase dos debates é que é o momento para isso, Excelência. Doutor, o senhor, as suas perguntas são as mais da hora do debate. Doutor Daniel, a gente deixa- se for 1 minuto de áudio, como o senhor É falou... 25 ou 27. A hora que sair, Excelência, entre 25 e 27, a gente encerra. Excelência, é só o momento que se diz que Então teria coloque aí ligação. rápido, depois o senhor faz a pergunta. Eu posso falar? O doutor lhe disse que caiu no esquecimento. Só quero lembrar que eu vou fazer 5 anos, doutor. Pois é, mas Então, por isso que a gente vai colocar aqui, para ver se você lembra do Tá, que você ok. disse, tá bom? Eu gostaria de colocar uns vídeos aqui também para ver se ela lembra, que eu quero reperguntar, Excelência. Se ele colocar o áudio dela, eu quero colocar o áudio os de prestação vídeos. dela aqui, Excelência. Eu quero o colocar vídeo os não tem vídeos que eu relação. juntei no processo. Mas ele está fazendo Não, cotejo, eu sei. doutor, Não entre há o que problema. ela Ele disse... faz o trabalho dele, Doutor, mas depois eu quero terminar o meu. Para colocar os vídeos, para ver se ela lembra que eu tenho pergunta para fazer. Não, mas os vídeos, ela não está nos vídeos. Ele quer fazer uma pergunta sobre um ponto específico de um depoimento. Nós vamos continuar namorando, entre aspas. Ele tinha essa dificuldade de aceitar. Qual é o momento? 25 a 27. Ele falava pra ela que não conseguia viver sem ele. Que o quê? Que não conseguia viver sem ele. Dá uma pausa aí, rapidinho, doutor Sandro. A senhora está conseguindo entender? Não. Tá certo. Já tá só para pegar um momento menor. Coloque aqui perto dela, doutor. Eu não estou entendendo nada aí. É porque a gente está muito ocupado hoje, doutor, com a ata, com um monte de coisa. É porque a parte é que tem que trazer os meios, né? Não estou entendendo nada. Você vai entender a sua voz. Não, eu trabalho para segurança pública, fiz. Do Rafael. A senhora falou agora no final que a Emily lhe passava informações de que Cássio tinha um comportamento depressivo. O que era isso? Como é que era isso? Eu não disse isso. Eu disse que ele tinha tendência ao quadro depressivo. Tinha tendência. É da microfonia. Ela chegou a lhe dizer por que ela informava isso? Pelo fato de eu ter perdido a mãe cedo, pela autoestima baixa. Era isso que eu estava querendo dizer. Pronto, aí ela está dizendo que não lembra. Aí formule a sua pergunta aí, doutor. A senhora lembrou do depoimento que a senhora prestou? Aí ele falou para a senhora que o Cássio tinha... Doutor, fale no microfone, senão não vai gravar. A senhora lembra agora que a Emily lhe contou que o Cássio tinha tendência depressiva em razão da morte dos pais, da mãe dele? E por isso que eu falei que foi um dos motivos que ela pediu para fazer terapia. Não, a senhora disse que era outro motivo. Eu estou perguntando eu falei se que é por em causa razão desse da quadro- depressão por conta da mãe dele. Foi tudo uma somativa e ela sugeriu fazer uma terapia de casal. Eu coloquei isso nos autos também. Pois é, Um depoimento. está nos autos e a senhora não lembrava. Pode continuar.
Dona Kelly, bom dia. A senhora sabe me dizer se a Emily, no domingo, mandou alguma mensagem para o Rafael? Não sei dizer. O promotor perguntou para a senhora em audiência de instrução. A pergunta do promotor. A senhora soube se no domingo, depois do almoço, ela chegou a mandar mensagem para o Rafael? E a senhora disse, sim, senhor, doutor. Foi um pouco mais tarde, 2h pouco, a última mensagem. Foi às 2h55 para o Rafael. Eu não me lembrava disso. Eu quero lembrar os senhores que faz 5 anos que eu dei esse depoimento. Tá bom. Tá? A senhora sabe nos informar se a Emily tinha um relacionamento paralelo com o Rafael? Não, sei informar. Eu sei que ela é ex-namorada e que ela gostava dele. Isso eu sei informar. Tá. Nas mensagens que a Emily lhe mandou, ela não diz o conteúdo, ela só diz, Cássio pegou as fotos no meu celular, os prints e conversa. E a senhora diz, que merda. E aí? Aí a Emily diz, ele fuçou e achou. Aí a senhora pergunta, acabou e agora? Não dá, eu queria saber... Mas acabou o relacionamento dela com o Cássio, não com o Rafael. Eu não falei isso. Mas quais eram as mensagens? Mas eu não vou saber, uai. Calma, eu quero perguntar se a senhora sabe quais eram as mensagens que o Cássio achou. Não sei, tanto que eu falei que no sábado ela falou que mexeu nos e-mails, mexeu em tudo, eu não sei o que teor que foi. Ela falou que tinha sumido conversas, fotos do e-mail dela. Tá. E eu não sei dizer o que se tratava, porque eu não falei com ela pessoalmente. Isso foi domingo, eu estou perguntando no domingo, no dia do fato. Ela manda mensagem para a senhora. Eu queria saber se a senhora, no domingo, a senhora sabe qual foi esse conteúdo que o Cássio achou? Não sei. Inclusive, num dos prints ela apaga a mensagem aí, eu não sei o que ela apagou, não sei lhe informar. Tá bom. O Rafael era seu amigo? Não. Quem é Garrete? Na época eu estava namorando com ele, ou sei lá. Namorada dele, esposa? Eu não sei dizer qual era o nível do relacionamento, mas eles estavam numa festa que eu estava no dia. Mas a senhora conhecia o Rafael? Sim. Amiga dele? Não. Conheço da tropa. E também por ser ex da Emily, que eu conhecia. A Garrete é da tropa também? É. Policial militar também? É. A senhora fala aqui na mensagem que um dia antes, para Emily, essas mensagens de print que a senhora levou para a delegacia, a senhora diz, o Rafa me viu e fez que não me conheceu. Ele estava com a Garrete lá? Estava. Doutor, eu indefiro essa pergunta. Quem é Rafael? Quem é Garrete? Excelência, ela juntou essas prints de conversa tão nos altos. Mas eu indefiro a pergunta, doutor, não, pela impertinência. Excelência, a tese da defesa está... Excelência. A senhora vai derrubar toda a tese de defesa. Não, doutor, a senhora indeferiu coisas lá atrás. Eu estou indeferindo pela impertinência. Eu não sei nem qual é a tese da defesa. Eu estou indeferindo pela impertinência. Excelência. Se eu tenho mais alguma pergunta, Rafael doutor? é mencionado no print, na mensagem encaminhado, entregue pela testemunha. Sim, doutores, não há impertinência. as partes podem juntar o que elas quiserem aos autos. Eu estou indeferindo a pergunta do advogado pela impertinência. O senhor tem mais alguma pergunta, doutor Johnny? Sim, excelência. Fique à vontade. Excelência, eu gostaria de consignar assim, Vossa Excelência está indeferindo a pergunta da defesa, que está cerceando o direito de defesa. Vou consignar. Para que a gente possa, eventualmente... Tá, vou consignar. Pode consignar, Erlan. Eu indeferi pela impertinência a pergunta. Tá. Por não, doutor Johnny. Eu também gostaria de consignar um requerimento, Tá. Excelência. Depois, doutor... Não, ele acabou de consignar o dele, eu queria consignar Não, mas o meu. ele está nas perguntas, doutor. Tá? Senão a gente não vai ter fim isso aqui nunca. Doutor Johnny, o senhor tem mais alguma indagação? Estou querendo perguntar aqui, excelência. Eu estou lhe perguntando, o senhor fique à vontade. Dona Kelly, o celular da Emily sumiu no dia da morte dela? Que eu fiquei sabendo, sim. Fora essas mensagens que ela mandou para a senhora, que a senhora bateu o print e botou na delegacia, ela mandou outra mensagem que não está no print? Não. A última foi quando eu perguntei quem está teclando comigo. E eu não tive mais resposta. E como a senhora descobriu que o Rafael ela mandou mensagem para o Rafael? Como assim? O promotor perguntou para a senhora na audiência de instrução. A Emily mandou mensagem para o Rafael, aí a senhora respondeu sim, 2h pouco.
Eu queria saber, a defesa do Cássio quer saber como a senhora descobriu que a Emily mandou mensagem para o Rafael se o celular sumiu. E ela não falou nada para a senhora. Mas o celular sumiu depois de 5 e pouca da tarde, né? Pois ela lhe comunicou que mandou mensagem para o Rafael? Não. Como a senhora soube? Porque eu conversei com ele depois. A senhora conversou com o Rafael depois? Mas só foi essa informação que ele me deu. A Garrete soube dessa Não sei lhe informação? informar. Doutor, eu indefiro essa pergunta de Garrete, doutor. Pelo amor Por de gentileza, Deus, sem excelência, manifestação pela na ordem. plateia. O senhor continua com as perguntas, doutor. Ela está dizendo que conversou com o Rafael, ele está fazendo uma linha, a senhora não deixa. Para entender. A defesa está sendo cerceada hoje, excelência. Não, doutor, não Tá, está. excelência. O senhor tem mais perguntas? Tenho. Fique à A vontade. testemunha está desdizendo tudo que ela falou e a gente está querendo indagar, a senhora não está... Não estou dizendo nada, não. Estou confirmando tudo. O senhor formule as suas perguntas, doutor. Considerações é para os debates. Eu vou perguntar pela última vez se o senhor tem alguma pergunta. Se não tiver... Eu vou perguntar e eu já sei que a senhora vai indeferir. Pergunte. A Garrete deixou o Rafael... Indefiro a pergunta. Não Consiga sei. em ata, excelência. Não sei dizer. Pela impertinência. A senhora não precisa responder. O senhor tem mais alguma pergunta? Tenho, excelência. Tenho. Eu queria saber, a defesa queria saber, quais eram as conversas infantis que o Cássio tinha quando vocês estavam reunidos? Era o mesmo assunto de como se conheceram, o que gostava de fazer, não mudava esse ciclo de conversa. Era a mesma história toda vez. Tanto que a Emily, quando ia lá em casa, ela não gostava nem de levar o Cássio por causa disso. A Emily mandou alguma mensagem para a senhora sobre violência doméstica? Não, senhor. Nem supondo violência doméstica, a senhora não recebeu nenhuma mensagem da Emily? A violência que eu já falei, que ela sentia presa, era aquela de possessividade, de ciúme extenso. É isso? Dona Kelly, Agora, a senhora falou em delegacia, em juízo, que a Emily mandou um texto falando para a senhora, eu pensei que ele ia mudar, um texto aleatório da internet que ela pegou e a senhora imaginou que era um sinal. A senhora recebeu esse texto? na verdade, acho que ela publicou, eu não me recordo muito bem. Acho que ela não me mandou, não. Acho que ela publicou, não me recordo muito bem. Aí a senhora associou a ela? Depois do fato, eu associei. Que poderia ser algum tipo de sinal. Não foi uma mensagem Eu para a não me senhora que ela recordo. mandou? Não, eu não me recordo de... Eu acho que, se eu não me engano, foi uma publicação que ela fez, se eu não me engano. Eu vou relembrar de novo, tem 5 anos esse fato. Excelência, sem mais perguntas. Sem pergunta, doutor? Com a palavra, o promotor de justiça para perguntas complementares. Bem rápido, dona Kelly. Qual a sua altura? 1,67 m. A senhora sabe informar qual era a altura da Emily? Eu acho que ela era um cadinho maior que eu. Eu acho que ela deve ter 1,70 m. Então, a senhora tem 1,67 m, ela deveria ter 1,70 m. Isso. Tá certo. Mais perguntas. Alguém mais, em razão das Silêncio. perguntas complementares? Teria perguntas complementares? Eu queria, excelência, fazer uma observação para que fique registrada. Apenas isso. Não, doutor, a observação o senhor faça depois. O senhor tem perguntas a fazer? Ou eu posso... Sim, se Perguntas complementares? Sim. Se a Emily alguma vez falou para a mãe dela, quando já estava em crise o relacionamento entre eles, e a mãe dela falou alguma coisa sobre armas, sobre possibilidades de alguém cometer algum assassinato contra a Emily, alguma coisa assim, e ela olhou para a mãe e disse: a senhora não conhece o Cássio. Você tomou conhecimento desse acontecimento? Tomei depois que a dona Néia contou, mas... A mãe dela lhe contou? Ela Que a Emily falou que ele era uma pessoa perigosa? Não, eu não sei lhe dizer. Mas eu sei que ela comentou isso daí, que não conhece o Cássio. Essa parte Qual aí, a foi o dona Néia. comentário? Foi isso que a dona Néia comentou, quando ela falou isso. Inclusive, está no
num depoimento que ela deu, e ela falou isso daí. Que ela não tinha ideia É. de quem era o Cássio. Muito obrigado, Excelência. Perguntas complementares pela defesa? Satisfeito, Excelência. Satisfeito. Certo. Eu tenho aqui pouquíssimas perguntas, bem objetivas. Kelly, a senhora é policial militar? A senhora falou em tropa? Sou. A senhora é da mesma turma da Emily? Não, eu sou de 2011, ela é antes, ela é de 2008, acho. Ah, tá. E o Cássio também era da tropa? Ou é, não sei. Era. Ele é da sua turma? Não, não. Não sei que tipo de turma ele é, não. Era, né? Não sei dizer. Não sabe. Então, a Emily era mais antiga na corporação Sim. que a senhora? Sim, sim. Ah, tá. E vocês se conheceram na corporação? Foi numa diretoria de logística. Trabalhamos muito tempo juntos, viramos amigas, de frequentar a casa, de viajar. Entendi. Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer? Por favor. Tem uma pergunta aqui sobre a família da Emily, se aprovava ou não esse relacionamento. A Emily era uma mulher adulta, né? Sim. Mas a senhora tem conhecimento sobre alguma coisa nesse sentido? Acho que é provável, morava lá, mas detalhes como era o convívio deles lá, eu não sei dizer. E também ela já era adulta, né? Já. Ainda mais no século que a gente vive, não tem esse negócio de aprovar ou não. A pessoa tem independência também para escolher, né? Ou não? Sim, ué. Tem mais uma? Ela dá uma pausa aí. O papel é pequeno, mas a letra é miúda, né? Jesus. Pode. A senhora sabe qual era a formação da vítima, Emily? A formação acadêmica? Ela é formada em letras. Formada em letras. Certo. Mais alguma pergunta pelos senhores jurados? Tem algo mais que a senhora queira esclarecer a respeito desse fato que nós não perguntamos, Kelly? Não. Não? Eu agradeço a sua participação na nossa sessão de julgamento. Depoimento encerrado.